Graça e paz em nome de Jesus, amém, igreja? Obrigado mais uma vez, pastores e Bispo Rocha, que está na América. Já falei agora à tarde com ele também. Ele falou que acompanhou, foi muito abençoado. A graça e a misericórdia de Deus está sobre minha vida, né? Se não for pela essa graça, nós não chegaríamos até aqui. Quem esteve aqui na parte da manhã, só para eu saber aí? Amém? Foi bênção para a tua vida, amém? Glória a Deus. E eu até perguntei para os irmãos se é uma continuidade ou se teríamos que ministrar novamente aquela palavra, mas eu quero encorajar você que não esteve aqui pela manhã a acessar, né, a ministração de hoje cedo, porque agora nós vamos dar uma continuidade a ela, né? Hoje, quando estamos nesses 90 dias, eu creio que vai até dezembro, é isso, meu pastor? 90 dias de Obed-Edom. Pela manhã eu não pude falar muito hoje, como estamos agora à noite, né? Amanhã é segunda, é isso? Então tem um tempo maior até amanhã, não é? Então me deram 40 minutos, eu vou estender. Me deram 40 minutos, eu falei hoje de manhã 1h20. Eu marquei aqui, mas fique tranquilo, fala para o teu irmão, vai se acostumando. E geralmente eu ministro de 9 da manhã às 18, né? E fique tranquilo, o povo não vai embora. Né? Graças a Deus que não sou eu que ministro, é o Espírito Santo de Deus, não é isso? A presença, ela é responsável por tudo. E para nós tem sido um privilégio e gostaríamos de ter mais tempo, né? Falar um pouco do nosso trabalho. Mas fica tranquilo que a gente vai estar mais vezes por aqui, por essa terra, a partir do ano que vem, em nome de Jesus. Quem é aqui da época de 18 anos atrás da IBR aqui, pelo menos, 15 a 18? Pastor Marco é figurinha carimbada lá. Tem mais alguém, não? Quem nunca me viu, levanta a mão. Isso, fala pro teu irmão, não perdi nada. Isso é bom, não é isso? E o quanto mais você puder não lembrar de mim, mas sim daquilo que o Senhor tem acrescentado à tua vida, será muito oportuno. Ao entrar aqui hoje, já vou avisando, não trouxe maçãs agora. Depois você vai ver, veja a mensagem de hoje cedo. Quem esteve aqui pela manhã e ganhou maçã, só para saber? Ganhou maçã? Foi? Ganhou? Então, quem não veio, levanta a mão, só para eu saber. Dá uma olhada agora para trás. Quem veio, dá uma olhada para trás. A sua maçã vai ter que distribuir com esse povo todo aí. Entendeu a mensagem de hoje cedo? Vai distribuir maçãs. Mas, saiba de uma coisa, querido. A mesma medida que foi derramada para todo o corpo que estava aqui conosco, você faz parte da mesma medida de porção de herança. Amém? Então, eu quero abençoar a tua vida e encorajar. Depois entra lá no site, né? Ou no YouTube da igreja, do ministério, e acessa a mensagem, que eu sei que vai edificar muito a sua vida, não é? É muito importante que você entenda algo. Essa ministração e o que Deus está levando vocês a caminhar 90 dias, Deus trouxe essa revelação para nós. Vocês estão vivendo aí no ano de 1998. A nossa vida de ministério foi outra, a partir de 90 dias, discernindo diariamente com a igreja sobre os benefícios da presença de Deus na nossa vida, como o Obed-Edom experimentou, né? Foi através desse tempo de estudo que nasceu um foco de oração. Nós trabalhamos muito forte com o Ministério de Intercessão no Brasil e no mundo, e dali saiu um foco de oração chamado Semear e Colher. Não sei se o Tiago lembra um pouco dessa época, né? E foram 90 dias intensos, diariamente, onde a gente disparava em redes sociais para o corpo nosso, né? Um alinhamento, mensagens diárias, e foram 90 dias de jejum muito forte. Eu tenho convicção, certeza que até hoje nós estamos vivendo desse tempo, né? Tem coisas que você está vivendo hoje, igual quem esteve aqui hoje cedo entendeu, que é a semeadura de outra geração, porque é o que o Senhor nos ensina, né? Quando a palavra deixa claro, né? Você vai ver que Apolo plantou, Paulo, mas quem deu o crescimento? O Senhor dá o crescimento, tá? Então você está vivendo hoje uma realidade, um tempo dentro da IBR de muitas pessoas que passaram por aqui, né? E foram anos, às vezes, muito difíceis, né, Marco? Mas a bondade, a graça e a misericórdia de Deus sempre esteve sobre essa casa. Então hoje cedo, quando eu estive aqui, eu só reconheci 4 ou 5 pessoas, não é? Eu não sou velho, falei hoje cedo, viu, gente? Mas tem assim pessoas, e você chegou num novo tempo, né? Eu
creio muito nisso. E se preparando para grandes desafios que vêm à frente. O povo de Deus é assim, Deus opera dessa maneira. O povo de Deus é um povo de desafios. A igreja que não tem metas e desafios a alcançar, ela não consegue avançar, crescer. Nós queremos, né? Toda Portugal, né? Vamos começar em Lisboa, amém ou não? Né? É a nossa Jerusalém. Nós queremos Lisboa, né? Todo o distrito de Lisboa, amém ou não? Amém. Portugal, amém? Amém? Até onde? Até os confins da terra. Esse é o propósito e a existência da igreja. Nós não estamos aqui para entretenimento seu, mas sim para que você entenda a obra da cruz e o que significa na sua vida, e você se dedique então, da mesma maneira que foi alcançado por essa graça e misericórdia, muitos sejam alcançados pelo mesmo evangelho. Esse é o maior propósito nosso de estarmos aqui. Amém? Então a gente quer continuar hoje cedo, mas antes de tudo, que eu sei que uma meia hora dá para a gente caminhar com você, eu quero encorajar você. Eu creio que sobraram algumas, só Bíblia, né? Que eu trouxe livros também, mas já o pessoal da manhã ganhou maçã e estava com fome de Deus, já adquiriram os livros todos, mas ficaram aqui. Ainda trouxe cada um desse conteúdo aqui, tem 66 livros aqui dentro, fique tranquilo, tem livro para todo mundo, amém? Então, se você não tem ou quer adquirir, vai abençoar muito a nossa vida, você pode adquirir uma Bíblia, né? Lançamento e relançamento da editora BV, grandes amigos lá no Rio de Janeiro, e eles produzem muito material de muita qualidade. E nós estamos aí aqui com um desafio de espalhar a Bíblia impressa. Amém, não? Amém. Quem é da época da Bíblia impressa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra a tecnológica que está aqui comigo. Eu uso muito tablet, celular, mas enquanto puder, adquira depressa, tenha na sua casa. Brevemente não vai ter mais. Entendeu? Então guarde um exemplar. Quem já viu o filme O Livro de Eli? Brevemente não vai ter mais em papel. Há nações que uma página dessa resolve a vida de milhares de pessoas. Há nações que ainda não podemos levar esse livro todo. Eu posso entrar com o meu celular, mas se na minha bagagem tiver esse livro, eu vou arrumar um sério problema. Sabe por quê? É o único livro que no decorrer dos séculos e milênios, ele se conecta a cada um dos 66 livros, e todos os seus autores não entram em contradição, asseveram e afirmam a existência de um único e verdadeiro Deus, que por amor a nós enviou seu Filho, que entregou a sua vida na cruz por amor do mundo inteiro. O Pai amou o mundo inteiro, por isso que lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou quem? Eu amo a língua crioula. Papá Deus ama gente de mundo demais. Ama gente de mundo demais. E o Jesus, sabia que Jesus não amou você? Ah, você está de brincadeira. Falou uma heresia dessa na internet, todo mundo assistindo o culto. Não, Jesus em primeiro lugar, ele amou o Pai. Quem amou você e eu foi o Pai. O Filho só amou você porque ele ama muito o Pai. E o que está no coração do Pai, ele veio fazer com todo prazer e honra e privilégio. Ele abriu mão da glória por isso. Mas o amor primeiro não estava nele. O amor de Jesus é pelo Pai. E como o Pai ama toda a gente do mundo, o Filho também ama todas as pessoas do mundo. Amém? Mas, segundo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho falou: Pai, você ama toda essa gente? Amo. Você ama toda essa Portugal, Pai? Então eu vou fazer, eu vou cumprir esse propósito, essa missão. E é isso que nos interessa hoje, amém? Eu tenho mais 2 minutos, eu não sei se chegou para a mídia aí, a Carol mandou, chegou lá? Você depois quiser conhecer um pouco o nosso trabalho, você pode entrar num aplicativo nosso, depois você entra, não sei se vai aparecer aqui, você pode colocar Atalaias, né? Deixa eu ver se aparece aqui para você ver, conhecer um pouco do nosso trabalho. E nós trabalhamos muito com treinamentos no Brasil e nas nações. Não chegou, né? Então tá, deixa para a próxima lá. Coloca só o PowerPoint aqui na tela aqui para mim, que eu mandei para vocês, que nós vamos
entrar nesse mistério agora. Tá pronto? Eu convidar vocês para andar por um caminho. Repete comigo: andar por um caminho, mas não sair da presença. Vamos continuar no mesmo tema e tópico, não é? Olha aí, está aí atrás de vocês. Essa palavra estranha aqui é da língua hebraica, sabia? Uma das nações que encontramos um forte fundamento no hebraico é a nação de Portugal, sabia? Muitos que estão aqui, quem tem nome? Os brasileiros que tem nome de fruta, levanta a mão. Pereira, Macieira, Oliveira. Tem Oliveira aqui? Aí já começou a aparecer. Nome de fruta, o que mais? Não, manga não tem não. Tenta outra aí para você entender. Madeira. Tem alguém que tem nome de Madeira? Carvalho, do gênero? Então, se você é de linhagem sefardita, né? Os nomes foram trocados para a preservação da vida. Não é isso? Então, principalmente brasileiro, que tem o nome de árvore, de flor e de fruto, vem de uma linhagem hebraica. Veio para essa nação. Vai lá no... Como é que é o nome lá, meu? Onde tem um monumento? Esqueci. Não, Padrão, não. Aqui é o centro. Não é, Tiago, o nome lá? Meio Martins, não. Onde tem um monumento da estrela, Davi. Aqui é o centro. Martim Muniz. Isso aí. Na entrada de Martim Muniz, você entra lá que tem uma meia esfera assim com a estrela de Davi. Essa aí é a minha família aí que está chegando aí, viu, gente? Eles estavam... Eles estavam trabalhando agora à tarde com nossos amados irmãos de Angola e África, uma conferência abençoada, amém? Então pega a sua Bíblia aí comigo primeiro, abra no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13, e depois nós vamos entrar aqui nesse texto aqui, para você entender. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13 em diante. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Está comigo aí? E vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de quê? Expelir demônios. 16. Eis os 12 que designou. E aí vem uma lista dos 12 apóstolos aí então. Eu quero que você entenda nessa nossa introdução, fique bem claro para você que a prioridade da sua vida não é pregar o evangelho nem expelir demônio. Segundo esse texto de Marcos, você foi gerado por Deus para Ele e para viver na presença dEle. O que esse texto está dizendo aqui, que Jesus, antes de designar os 12, Ele os chamou para quê? Diz aí. Para Ele mesmo. Fala para o teu vizinho que não entendeu. O principal motivo da sua existência é estar com Ele. O que nós vamos fazer, Ele é que vai dizer, e é fruto de nós obedecermos essa regra clara na palavra. A prioridade da minha vida é estar com... E por estar com Ele, Ele falou assim, hoje você vai lá na IBR Lisboa à tarde. Amém, não? Porque, por vezes, nós invertemos tudo. Colocamos a nossa agenda em prioridade, né? E colocamos tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer e ser em segundo lugar. E a Bíblia está a dizer aí para você que esse é o propósito do discípulo, estar junto dele. E versículo 14 diz, designou 12 para estarem com... Fala para o teu irmão, o envio é depois. Só é enviado quem conhece presença. Só é enviado quem prioriza a presença. Só é enviado quem entende que o propósito de você ter vindo nesse culto aqui é estar com Ele.
Você ama quem está perto de você? Fala para ele, rapaz, eu gosto muito de você. Mas eu não vim aqui essa noite por causa de você. Essa noite eu vim aqui por causa dele. Eu quero estar com ele. É bom te abraçar, é bom viver a comunhão do corpo, sim ou não? Mas estar com ele é melhor ainda. E eu quero te preparar porque eu essa noite quero orar com você para que você entenda e se renda a essa presença que você não deveria ter nunca se afastado dela. Porque é a prioridade número 1 nossa, estar diante da presença. E quando você entra nesses dias de Obed-Edom, entenda uma coisa, são dias, ainda que você queira fugir, a presença escolheu estar com você. Não entendi, a arca que veio, não foi você que foi atrás dela. Não foi a Obed-Edom que saiu atrás da arca, ao contrário, se você ler no texto, você vai entender lá que os homens, quando chegaram à presença e pegaram na arca de forma errada, o que aconteceu com um deles? Morreu. Qual o nome dele? Uzá morreu. Por quê? Ele quis carregar a arca, ou seja, a presença, de uma maneira que os povos das nações faziam, que é algo relacionado à religiosidade, colocar em cima de um carro de boi. Diga para teu irmão, a presença se leva no ombro. A presença, ela não vai caber mais numa caixa de madeira. Você é a caixa de madeira. E Deus vem durante os anos nos ensinando sobre presença e priorizar Ele. Quando a humanidade entrou no nível de corrupção elevada, Deus deu um plano para o homem e entregou uma planta. Repete comigo, plano e planta. Porque toda a escritura você vai entender que Deus, quando tem para você fazer algo, Ele já escreveu tudo. Ele já deixou o mapa pronto. Só que só entende o mapa quem acessa a presença. Se você não acessa a presença, você não acessa o mapa. Você vai fazer coisas pensando que é para Deus. Não entendi. Noé teve que obedecer integralmente um mapa. Metros, côvados, tamanho, separações, os animais, tudo selecionado e tudo bem estabelecido. Sabe por quê? Deus não erra. Se algum plano seu deu errado, é porque você não acessou o que estava pronto na presença. Você foi atrás de algo que a tua mente buscou. E o nosso exemplo maior de andar em presença, por exemplo, do Pai, é o Filho Jesus, que por si só dizia, o Filho nada sabe fazer de si mesmo, sem que antes tenha visto e ouvido do Pai. Então, se eu não vi meu Pai fazer, e não ouvi, eu não vou fazer. E aí entenda uma coisa, tem coisa que você fica assim, mas Deus não está me abençoar nisso. Porque a mão de Deus só vai estar sobre aquilo que Ele planejou. E tem coisas que nós forçamos a barra, sabe? Fala, não, Deus, você vai me abençoar nisso. Se não é o plano dele para si, desista você, porque Ele não vai mudar. Você precisa entender isso. Lá no Salmo 40, no versículo 5, está olhando para mim? Sabe o que está escrito? No rolo do livro está escrito ao teu respeito. Meu filho está aqui sentado ali. Eu tinha diversos planos para ele lá no Brasil, né? E tentei manipulá-lo. Pai manipula filho, sim ou não? Uns pais corajosos, né? Nós queremos que eles não passem por aquilo que passamos. E até programamos para ele, olha, esse vai ser médico, esse vai ser isso. Quem já fez essa loucura aí? Levanta a mão, só para saber. Olha lá, os pais corajosos. Levanta a mão e fala assim, eu fiz essa loucura um dia. Né? Sabe por quê? O problema não está neles aqui, está em você. Você não conseguiu fazer a faculdade, o curso e tudo mais. E eles já nasceram em outro tempo. Não é verdade? Olha que beleza ali, ó. Está dormindo no colo da mãe, está preocupado com nada. Tu está preocupado em pagar a conta amanhã, a renda e se tem a luz e o que mais você tem que pagar. Você está preocupado, os filhos não, eles estão guardados ali. Não é verdade? E a gente tem que se render a isso.
E chegou um dia que meu filho veio passear comigo aqui, virou para mim e falou assim, vou ficar. Eu falei, aí deu ruim, né? Eu sou apóstolo no Brasil, já enviei muita gente, mas nosso filho quando vai, meu irmão, há 3 anos vai fazer, quando aqui no aeroporto ali, a gente deu um beijo nele, abraçou, virou as costas. Ninguém sabe, né, amor, que a gente foi 9 horas chorando. Tá rindo? Vai preparando. Eu amo isso. Eu estou na frente um pouco, mas vai acontecer com você. Por quê? Nossos filhos são como flechas na aljava do Senhor. E Deus tem um plano para ele que não era o meu plano. Não era, literalmente não era o meu plano. Porque Deus, ele faz dessa maneira. Então ele revela a Noé. Moisés, quando vai fazer o tabernáculo, foi Moisés que ficou na casa lá fazendo a regra lá e as contas, quantos metros vai ter aqui, qual tecido que vai usar, vou fazer dessa maneira. É isso que a Bíblia diz, não? O que é que diz a palavra do Senhor? Já estava tudo pronto. Você vai usar tal tecido, de tal cor, tantos metros, vai ter desse tamanho, porque ali dentro vai caber o que? A minha presença. E mais adiante foi o templo de Salomão. Quem conhece a história do templo de Salomão? Não aquele que está em São Paulo, não, mas é da Bíblia lá, né? O templo de Salomão. Quem lembra disso aí? A palavra de Deus fala sobre o templo de Salomão. Tá? Quem é que recebe todas as diretrizes do templo de Salomão? Davi. Ué, então por que não foi o templo de Davi? Que Davi não pôde construir. O filho dele sim. Davi tinha consciência disso. Mas quem recebe a planta? Ele planejou tudo, sentou em casa um dia. Alguém já construiu casa aqui no Brasil? Acontece isso, sabe? Eu tenho aqui na equipe, o Tiago é arquiteto, né? Aí eu descobri agora que é a nossa herança portuguesa. Essa semana ele estava com um português legítimo e ele falou assim, eu sou arquiteto, sou de tudo um pouco. E eu que desenhei minhas casas. Uau! É a nossa herança assim, né? Quem já fez planta de casa aí? Levanta a mão só para saber. Só os corajosos aí. Você fez o desenho da planta, né? E na hora que você começou a construir, saiu tudo diferente. Não foi verdade? Por quê? Não, faltou o recurso, aí puxa daqui, puxa dali. Lembra disso? Não é? Você acha que Deus faz assim? Porque quando ele dá a planta, ele apresenta o projeto, ele traz a provisão para o projeto. Mas por que está dando errado então na minha vida? Porque eu saí do caminho. Vou repetir. Quando Deus dá o projeto, ele vai trazer as condições para você executar o projeto. Não é? Mas a gente fica tentando ser arquiteto. Alguém já tentou? Alguns levantaram a mão. Eu tentei várias vezes fazer isso. Tá? E aí, quando você vê escrito assim, filho Jesus, quando relaciona a Jesus, filho de Deus, no original, no grego, é arquitetos. É uma palavra composta. Planejador. E tetos, filho. Então Jesus era o filho do planejador. Entendeu? Quem aprendeu que Jesus era filho de um carpinteiro? José era arquiteto, ensinaram tudo errado para nós. Não sabia disso? Aí você pensa lá, não, mas ele nasceu aonde? Porque o pai dele não tinha condições. Quem aprendeu assim? Levanta a mão, seja corajoso. Só irmão, o casal lá aprendeu. Foi isso que ensinaram para mim. Jesus era muito pobre, numa família muito miserável, não tinha nem onde cair morto. E aí ele nasceu na manjedoura. Não, lê o texto direito lá do meu querido evangelista Marcos, que você vai entender que não funciona por aí. Não encontrando hospedagem, porque era tempo de festa, e Lisboa estava lotado, não tinha onde dormir. E aí encontraram só Deus. No plano de José, ele ia ficar num hotel famoso, ali perto do Marquês de Pombal, não sei. E aí, no plano eterno de Deus, não, meu filho vai nascer numa manjedoura. Tem um decreto que estão atrás dos meninos para matá-los, porque já correu a notícia de que entre essa geração está o Filho de Deus. Você acha que José que teve esse plano da manjedoura? Foi não, foi Jesus, foi o pai. Para quê? Proteger o filho. Por quê? O plano dele nunca dá errado.
Por que você está falando isso até agora, apóstolo? Porque nós precisamos acessar as plantas que estão prontas de Deus para nós. E quando eu acesso essas plantas, a possibilidade de não dar certo é zero. É zero. Não é? E aí hoje você tem filhos. Eu amei esse casal aqui, que soube agora que eles têm 3 filhos. Seu pai, não é isso? Entendeu? Você é o primogênito, não é? Ele arrancou quase os cabelos quando você nasceu. Aí agora o mais novinho ali, eles estão mais tranquilos, porque tu estás aqui, tu és uma prova de que Deus é fiel. Entendeu? E aí ele está a pensar que ele é teu provedor. Um dia eu fiz essa loucura. Quem é marido aqui? Levanta a mão, só para saber. Amém. A minha esposa fica de pé. A mulher mais linda do Rio de Janeiro. Olha lá. Eu falei com ela assim, ó, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu é que sou o provedor dessa casa. Rapaz, eu arrumei um problema muito sério. Com ela? Não. Arrumei um problema com quem? Com o pai dela? Também não. O pai dela, ao contrário, quando eu propus intenções de relacionamento com ela, ele me deu uma lista do Carrefour. E aí ele escreveu dizendo, olha, foi criada com queijo. E não venha com queijo Flamengo. Flamengo tem em toda parte. Minha filha foi criada com queijo da Serra da Estrela e queijo de cabra. E me deu uma listagem. Tá? Já vamos para 35 anos de casado. Eu falo com o meu sogro hoje. Você me enganou, porque a sua listagem era pequenininha. No decorrer dos anos a listagem aumentou. Mas o pai dela me apresentou um rol assim. É, né? Não é? Foi para eu não desistir na hora, né? Mas entenda isso. Deus, Ele faz assim. Mas qual o segredo? Eu só acesso esses mapas na presença. A Bíblia conta no livro de Lucas, e aí eu cheguei ao ponto que vou precisar da ajuda dos irmãos aí. Lucas 24. Entendes até agora que nós fomos gerados para a presença? Então abençoa teu vizinho de trás, de frente, e fala assim: tudo que você precisa está na presença. Todas as respostas, todas. Entrei no culto agora à noite, estou a atravessar um problema sério com minha família e a situação está muito atravessada e eu não sei como resolver isso. É porque tu saíste da presença. Entendeu? Vocês estão diante de uma oportunidade ímpar. Já pensou 90 dias? E eu estou falando de uma presença que não é mais uma presença material de algo construído em madeira, que teve todo o simbolismo profético de indicar a presença de Jesus no nosso relacionamento, porque nós fomos chamados para isso, para estar com Ele, para a presença dEle. Precisamos entender isso. Mateus capítulo 5 a capítulo 7 é a escola de Jesus com os seus discípulos. Ali ele conversa sobre tudo. Nunca mais ele sentou de novo daquela maneira. Qual é a última aula a partir de Mateus 5, que começa com o Sermão do Monte? Casa na rocha, casa na areia. E quando ele termina essa aula com os seus discípulos, o que ele vai fazer? Presença. Depois de dar uma aula sobre presença e falar sobre a casa na rocha, a casa na areia, Jesus vai na casa de quem? De Pedro. Porque Jesus, hoje cedo eu falei sobre isso, assista o vídeo depois. A presença de Jesus na vida de Zaqueu, eu ministrei isso hoje cedo, está relacionada à presença da arca na casa de Obed-Edom, porque quando a presença chega, tudo entra em ordem. E Jesus precisava de Pedro para uma grande missão. Só que Pedro estava a fazer suas contas, contabilidades e mapas e desenhos, aprendeu a fazer barco, construir redes e pescar, e não estava dando conta.
Pedro era um homem com crises profundas de finanças. Sabia disso, não? E aí Jesus vai na casa de quem? No líder que ele precisava contar para que a igreja fosse implantada e avançasse dentre os discípulos. E o que Jesus faz? Eu posso ter falhado consigo. Não fui na tua casa. Acabei de receber um pedido agora de socorro e até terça-feira eu tenho que ir até um amigo português que está a passar um problema seríssimo. Ele me pediu agora, tu vais? Eu falei, eu vou dar meu jeito, mas eu vou aí. Mas eu posso vir falar com você. O bispo Rocha não dá conta de tanta gente E talvez quem nunca recebeu uma visita do bispo aí? Levanta a mão, na sua casa. Quem nunca recebeu? Levanta, corajoso, fica tranquilo. Rogério é dos meus. Fica tranquilo que depois eu mando teu nome para ele, que está a reclamar agora. Não. Você não precisa do Anselmo, do bispo Rocha lá. Você não precisa. Você não precisa do Luiz Hermínio lá. Você precisa da presença dele lá. Eu posso ir à tua casa e tomarmos um bom café e te dar ótimos conselhos. Mas a presença não vai te dar conselho, ela vai resolver o problema. Quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus precisava daquele homem. Ele é do primeiro time. Era o reino de Deus que estava sendo implantado. Aí quando Jesus entra na casa de Pedro, estava tudo perfeito? Hã? Qual era o problema? A sogra de Pedro estava o quê? Enferma. O ministério de Jesus era muito próspero, rico. Sabia? Tanto é que ele tinha tesoureiro. Colocou Judas, lembra? Como tesoureiro. Jesus é tão bom que só Jesus coloca. Sabe por que ele colocou Judas? Ninguém entende mais de dinheiro do que um ladrão. Ninguém. Tem um artista, esqueci o nome dele, que tem um filme que ele foi, é um filme em fatos reais. Esse homem, ele se tornou um detetive lá, dentro do FBI. É com Leonardo DiCaprio, eu acho o filme. E ele se tornou um expert em falsificação de documentos, principalmente em falsificação de moeda, de notas. Quem viu esse filme? Qual é o nome? Prenda-me se for capaz. Ele se tornou um expert, não é isso? Em falsificação de notas, não é? E de cheques também. Por que ele se tornou famoso no mundo todo? Ele treinou e aprendeu tanto sobre a verdadeira nota, que só em pegar a falsa ele falava assim, não é a verdadeira. Mas por quê? Ele conhecia todas as notas? Falsas não, a verdadeira, ele sabia a verdadeira. Ele conhecia, ele tocava. Ele se tornou tão familiar a ela que ele só de olhar ele falou assim, não, está bom. Quando ele tocava no papel ele falava, não é verdadeira. E ele sabia de tudo para dar manobras, não é isso? No filme, Jesus olha para Judas e fala, não tem ninguém melhor do que cuidar das nossas finanças do que Judas. Só Jesus faz isso, não é? Você confiaria a sua carteira a Judas? Não, né? É porque nós não somos igual a Jesus. Jesus tem uma mente fora do normal. Tu acha que Judas ia passar a perna em Jesus? Você acha que Judas, um relatório mandava errado para Jesus? Não mandava. Se dasse um relatório errado, ia dar ruim para ele, né? Hoje eu estava aqui cedo, deixei as Bíblias e os livros, e o irmão olhou para mim, eu falei assim, não, pode colocar lá, o irmão vai vender. Aí alguém me falou depois assim, quer fazer uma lista? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, você não vai passar a perna no apóstolo. Eu acho que não. Eu dou-te um conselho, não é prudente você passar a perna no apóstolo. Entendeu? E Jesus, ele poderia resolver o problema de Pedro, em parte, se ele falasse assim, Judas, vai na nossa contabilidade e faz um plano de saúde para a sogra de Pedro. Ia resolver o problema? Hã? Por quê? Uma pessoa igual a Pedro, a mim, a vocês, estamos sempre preocupados com muitas coisas, né? Todo mês, o que Pedro ia falar com Jesus? Jesus,
pode me apresentar a fatura? É só para saber se está paga a fatura. Por quê? Tem que fazer uma obra lá ao norte, para a região do Porto, só para saber que já está tudo pago, porque vence amanhã, né? E eu quero ir em paz. Tem alguém assim que é igual a Pedro? Não? Só eu? Hein? Na hora de fazer uma viagem ou qualquer coisa, tem que deixar tudo em ordem, né? Tem problema nisso? Não. Mas eu aprendi com o meu discipulador, que já está com Jesus, que tudo está em ordem quando está na presença dele. Uma vez o Dr. Don estava no Brasil fazendo uma das nossas conferências lá, Dr. Don Lynch. Eu até virei a ele e falei assim, pode ir. Ele recebeu a notícia de que o filho dele estava com leucemia nos Estados Unidos. E foi descoberto num momento muito elevado da doença. E ele chegou ao Brasil para ficar um tempo. Como fazemos? Nós vamos fechar agora, essa semana, 23 dias aqui em Portugal. E chegou a notícia que o filho estava com leucemia. Ele estava num hotel. Eu até junto com o pessoal falamos assim, pode retornar. Pastor Marco Camargo, se estiver nos ouvindo e vendo, sabe disso. Sabe o que Deus falou com ele lá no hotel? Se tu voltares para os Estados Unidos, você é o responsável pela vida do seu filho. Se tu continuares aqui no Brasil cumprindo a missão que eu te chamei, eu sou o responsável sobre a vida do seu filho. Ninguém me contou não, eu vi isso. E eu falei assim, nós antecipamos a passagem, o pessoal da conferência, a gente juntou, vamos antecipar a passagem. Ele falou, não. Deus foi claro comigo. O filho dele foi curado. Você não entendeu, o pessoal daqui eu acho que vai entender agora. O filho dele foi curado. Hoje, o Dr. Dom está com o Senhor na glória, amém? Mas o filho dele assumiu o ministério lá nos Estados Unidos, sabe por quê? O filho dele foi curado, e aonde o pai parou, o filho vai continuar. E aí Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Eu creio que depois daquela cura, Pedro nunca mais falou para Jesus assim, a fatura está paga. Será que você está entendendo? Eu tenho só 5 minutos para dar a mensagem, porque até agora só foi a introdução, tá? Lá em Lucas 24, a palavra do Senhor diz, a partir do verso de número 28. Você pode abrir comigo aí ou ler no ecrã. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Eu vou repetir. Fica conosco, porque a tarde o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. É daqui que saiu uma canção que talvez os jovens não conheçam, mas alguns aqui talvez cantaram um dia. Fica, Senhor, já se... para pousar. Tu lembra, sabes? Faz em mim morada eternamente. E aí esses homens cantaram e pediram o quê? Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Vocês sabem mesmo, sabe? A sombra da noite se aproxima. E aí? Vamos lá, adorador. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me.
Essa jovem cantou, quero ouvir. Fica, Senhor. Ainda tem contracanto, ó. Faz meu coração para pousar. Faz em mim morada. É permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pode aplaudir a Jesus, porque e entrou para ficar com eles, versículo 29, 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, segredo bom. Deus está chamando a igreja para voltar para esse tempo aqui, ó. Sabe por que a mesa cura, faz tudo? Vocês conhecem esse texto? Essa palavra que você leu ali é a palavra Emaús. E esses discípulos que foram chamados para estar com ele após a morte de Jesus, cada um foi para um caminho. E não era para ir. Porque está tudo dentro do plano. Mas espera aí, perder ele estava dentro do plano? Sim, por quê? Agora, após morte e ressurreição, você tem um Cristo glorificado. Se você ler em João capítulo 20, a sua cabeça vai dar voltas. A Bíblia diz que não deu para constar aqui na Escritura o número de milagres. Aí você imagina, não é por causa da quantidade não, porque você não ia acreditar. Isso aqui é um dos momentos que acontece pós-ressurreição de Jesus. Sabe por quê? É possível você viver um cristianismo até a cruz. Só que a cruz não é o fim. A cruz é o caminho para o reino. Por isso que eu fiquei com o teu livro aqui. Quem não comprou vai comprar. A cruz não é o fim. Porque se ela fosse o fim, ele não precisava ter ressuscitado. A cruz é um meio para você chegar ao reino de Deus. Porque a história continuou. Mas esses homens desse texto específico de Lucas, eles foram em direção a Emaús. Emaús. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, olha, o 32 é forte demais. Por quê? Porque porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, ele estava a falar conosco, mas o nosso coração não ardia mais. Deus está hoje levantando uma geração que ela está queimando por dentro de ouvir a palavra. Eles ouvem a adoração o dia inteiro e o coração deles queima. Eu quero que você entenda algo. Quando Jesus se afasta da presença desses discípulos que estavam em outro caminho, a caminho de Emaús, é que o coração deles voltou a pegar fogo. Eles perderam o senso e a importância da mesa, da presença. Porque eu li com vocês em Marcos que, em primeiro lugar, nós fomos chamados para a presença. Depois nós vamos pregar o evangelho, expulsar demônio, ganhar o mundo inteiro. Mas não podemos perder a presença. E eles falam um para o outro assim, por que nosso coração parou de queimar? Por que você parou? Eu sou dessa geração, ouvi muito a minha mãe cantando, fica, Senhor, já se faz tarde. Já de um tanque de roupa, porque ela tinha que cuidar de 9 filhos.
Mas eu não tenho recordações da minha mãe reclamando da vida. Ela era funcionária pública no Brasil. E quando acabava o seu turno durante o dia, a gente ajudou muito tempo um ministério no Brasil chamado Vinde, de um grande pastor à altura, chamado Caio Fábio. E minha mãe acabava de chegar do trabalho, ia até o fogão fazer um bolo. E ela fazia bolo, e ela fazia salgados e sanduíches naturais, colocava numa garrafa chocolate, chá e um suco na outra. E eu atravessava aquela rua, ia com ela até aquele ministério que formou milhares de líderes. Ela não fazia ideia que eu ia estar aqui hoje em Portugal. Ela nem está mais no nosso meio. Mas eu vi que lá naquele tanque a presença de Deus se manifestava na vida dela. E não havia cansaço dentro dela. E ela falava assim: eu preciso ir lá levar o lanche do pessoal que chega do Rio cansado. Eles estão ali, meu filho, ali estão sendo formados pastores do futuro, os missionários. E eu não posso faltar um dia. E tudo aquilo que eu faço, Deus ainda me abençoa, que eu volto com recursos para você poder estar num colégio, numa escola. Eu fui o único dos filhos, eu sou o mais novo de 9, que pôde no seu secundário estudar numa escola particular, porque meus irmãos devem estar vendo essa altura aí, já sei que estão acabando de chorar por lá. Deus colocou algo no coração dela. E ela falou: olha, você vai chegar a lugares que nenhum de nós chegamos. E quem está aqui essa noite é o filho de uma boleira e costureira, que quando não era dia de bolo, aos finais de semana, ela fazia vestidos e roupas para pessoas com muita condição financeira. E essa era uma pernambucana que saiu do Nordeste, do Pernambuco, e veio para o Rio de Janeiro para dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. Mas em todo o tempo ela permaneceu na presença de Deus, até os dias onde o meu pai não permitia ela ir à igreja, porque ela se converteu e os meus irmãos iam com ela numa igreja pequena chamada Igreja Batista. Está entendendo porque que eu estou aqui na Igreja Batista hoje? Eu tenho uma dívida com a Igreja Batista, porque se a minha família está nos caminhos do Senhor, é porque minha mãe saía às escondidas do meu pai. E depois caiu a ficha: como que saía às escondidas de um pai muito severo e muito católico e não permitia que íamos à igreja evangélica? Como que saía escondida, pastor Marco, com 9 meninos? Um dia eu falei assim: mãe, nunca caiu a ficha que não tinha como esconder 9 pintos, 9 pintainhos. Não, mas eu saio escondido que teu pai não nota. Como não nota, mãe? São 9. Eu, o menorzinho de todos, e pensa, 9 pintinhos, plim, 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 indo para a Igreja Batista. Tudo por causa de um lugar chamado a presença de Deus. E ela era tão da presença que nos últimos dias eu estava com ela no leito de morte dela, em casa, com a UTI montada no quarto. E ela chegou para mim e falou assim: olha, você vai entender, tu és pastor dos teus irmãos, inclusive. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Jesus sentou ao meu lado e disse: olha, só não te levei porque teus filhos não param de orar. E naquele tempo, naquela altura, eu juntei meus irmãos. E nós, numa virada de ano 31, tivemos um cultão daqueles. Minha mãe estava muito magra, numa cadeira de rodas e carequinha. E ela me pediu, porque eu sou da área da música, meu instrumento é o violão. Ela falou assim: quero que faças uma adoração. Eu falei: tá. E o que nós vamos cantar aqui agora, mãe? Nós vamos cantar: Senhor, meu Deus, estou tão triste, desolado. Não quero essas coisas mortas, não. Eu quero que tu cantes: o nosso general é Cristo, Jeová o teu cavaleiro. Eu falei: mas como assim tu estás à beira de morte? Eu falei: eu estou de passagem, eu não morro, eu sou eterno. Eu estou indo encontrar com meu noivo. Ela falou comigo: ele veio essa madrugada aqui e falou comigo: fale aos teus irmãos. Dia 31 daquele ano, de dezembro, nós estávamos celebrando numa ceia, minha mãe com uma cadeirinha de roda balançada e dizendo: nosso general é Cristo. Eu falei: essa velha é doida demais. Um mês depois Jesus a levou, mas ela zelava pela presença.
Sabe por que eu estou aqui a trazer uma Bíblia para você, meu irmão? Porque minha irmã nunca saiu em direção a Emaús. Minha mãe nunca saiu em direção a Emaús. Ela continuou na presença. E um dia eu chego em casa, o câncer já estava muito elevado, e ela disse assim: filho, compres uma Bíblia com a letra maior, porque eu não consigo mais ler as Bíblias com letras pequenas. Minha mãe tinha uma escrita e uma linguagem de erudito, porque ela só tinha a 4ª série no Brasil, mas ela aprendeu a ler profundamente e amava as Escrituras e lia as Escrituras. E ela me pediu: me traga uma Bíblia com letra maior, porque eu não consigo ler essa Bíblia, o câncer já está a afetar meus olhos, mas eu não posso ficar sem a presença. Vocês que estão aqui, não há nada melhor do que a presença. Talvez há dias que vocês viram coisas ruins que nós pais, às vezes, saímos num telequete. Eu e minha esposa, de vez em quando. Eu sou colérico, ela é sanguínea. Já voou panela e sapato. Só Deus faz esse mistério. Meu filho está aqui. Sabe o que mantém uma colérica casada com um sanguíneo? Ao contrário, né? Uma sanguínea casada com um colérico? A presença. Nós temos um curso chamado Um do Outro para casais. Sabe qual foi a primeira igreja que esse curso foi ministrado? Depois da casa. Sabe qual? Igreja Batista Renovada de Lisboa. Foi aqui. Foi naquela parede que uma mulher de... Como é o nome? Não é São Tomé, não. Uma ilha dessa portuguesa aí. Cabo Verde. Ela ficou endemoniada ali embaixo, mordeu minha Bíblia. Foi, ela queria comer a palavra. O demônio. Ela entregou a vida para Jesus aqui nessa igreja. Eu entreguei a minha Bíblia para ela. Pode levar. Faz muito tempo. Eu lembro que essa igreja aqui, havia grupos de pessoas de países diferentes. E pessoas como a pastora Iolene estava com um grupo de africanos a traduzir tudo que eu ministrava. Foi aqui. O pessoal que estava comigo pensava assim: o pessoal está atrapalhando a pregação. Não, ela está fazendo uma tradução para aquele grupo que está ali. Foi aqui na IBR. Eu tenho muitas histórias para te contar sobre a IBR. Foi aqui que eu conheci aquele moço chamado Marcos, pastora Júlia. Um povo que luta pela presença. Mas esses discípulos, eles estavam indo em direção a Emaús. E essa noite eu vim aqui não para repetir a mensagem da manhã. É porque o Espírito falou comigo. Há pessoas que eu vou levar hoje à noite lá, que elas lutam contra Emaús. E essa noite Deus vai fazer uma mesa entre Jerusalém e Emaús. A tua Bíblia diz, no último versículo, capítulo 24, 33, diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e outros com eles. Essa experiência dos nossos amados irmãos ali em Emaús, quando Jesus aparece e monta uma mesa para eles, e eles ceiam com Jesus, sabe o que faz? A presença devolve eles para o plano original. O plano original para você não é Emaús, é Jerusalém. Há pessoas aqui que o Espírito está a falar consigo. O teu lugar é aqui. O teu lugar é na presença. É aqui que os planos são revelados. É aqui que eu entrego meus segredos. É aqui que você vai aprender, vai receber segredos que vai correr o Brasil. Sabe por quê? Terminei a pregação. Pode passar aí Emaús aí.
cada letra do hebraico tem um significado. Os discípulos, meu pastor Marcos, após a morte de Jesus, esses dois estavam indo para Emaús. Abandonaram a comunhão, abandonaram os irmãos, porque não é fácil resistir a Emaús. Pode passar? Não, volta, só aqui, os outros não vou passar não. Cada uma das letras, quando você escreve no português, é como que nós escrevemos, da esquerda para a direita. No hebraico se escreve o contrário, você lê o contrário. Emaús tem uma letra, o Ai significa visão. A segunda, aí ó, está aqui, é a letra Men, Emaús. A letra Men significa água. A terceira letra é o Aleph, que significa cabeça. A penúltima letra é o Vav, que significa espada. E a última de todas é o Samek, que significa suporte. Sabe por que os discípulos vão para Emaús? Porque eles imaginaram que tudo estava perdido, que Jesus já tinha sido crucificado, não havia mais uma referência de alguém com visão. Não havia mais perto deles, na dimensão e na percepção deles, do homem, como aquela mulher que chegou ao poço para beber água, e Jesus falou para ela: olha, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Mas quando Jesus é crucificado na cruz, aqueles irmãos pensaram que perdemos a presença. E aí, quando eles têm sede, eles não vão ter mais aquele homem que transforma água em vinho. O nome Emaús significa isso, que quando nós precisamos de alguém que tem visão, e quando eu tenho sede, ele tem água, eu preciso de alguém que me lidere e me dê um norte, um destino, porque isso faz parte da vida humana. Sabe qual é o seu problema no casamento, meu irmão? Sua mulher não é submissa. O problema é que você não tem uma missão clara. E só pode haver submissão quando a pessoa tem uma missão. E aí até hoje você tem aquelas crises básicas, né, de domingo. Saiu do culto, fala isso lá no Algés, né? A esposa vira para o marido e fala assim: nós vamos almoçar onde? Aí o marido fala o quê? Você que sabe. Aí ela fala o quê? Não, você que sabe. Aí o marido entra em crise porque ele não sabe nem aonde vai ser o restaurante. E aí você quer que essa mulher seja submissa, se você até hoje tem uma crise de não sabe para onde está indo. Eu tenho um monte de defeito. Um deles que eu não tenho é ter dúvida que Deus nos quer aqui. E a minha esposa falou assim: não, amor, onde você for eu vou contigo. Até agora não deu errado nesses 35 anos, só não saia da presença. Porque se você for a um lugar sem a presença, nós vamos entrar numa enrascada. E aí o marido muitas vezes vira para a esposa e fala assim: não, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe, esposa, ele não sabe, ele não conhece, ele não consegue pegar a manteiga. Minha esposa pediu algo hoje dela. Eu estou com frio nas pernas, traga uma meia calça que está dentro da mala, dentro do fecho eclair. Meu filho foi lá pegar e olhou para mim e falou assim: será que é isso? Eu olhei para ele e falei assim: também não sei. Sangue e fogo. Então, se o esposo está perto, fala para ele, olha para ele e fala assim: meu amor, eu te perdoo a partir de hoje. O apóstolo não sabe para onde está indo. Eu não sei. E aí era uma calça leg e uma meia calça. Eu fiquei: será que... O meu filho falou assim: pai, é essa aqui. Eu falei: será que não é a outra? E nós ficamos: vamos levar as duas, na dúvida. Você está a rir. Porque é fácil você andar com alguém que sabe para onde está indo. Sempre que precisar ele tem água, ele é a cabeça. Por que você está trazendo essa palavra? Deus tem um desafio enorme para essa igreja a partir do ano que vem. Enorme. Eu estive lá na Amadora. Enorme. Algumas pessoas podem chegar e falar assim: o bispo não sabe para onde está indo.
Eu estive aqui ano retrasado, quando ele me levou lá. Eu estava com um dinheiro para fazer algo. O Espírito Santo falou comigo: não é teu, é a oferta para esta obra aqui. Eu falei: mas esse dinheiro eu trouxe para gastar aqui em Portugal. Aí eu já estava assim: é o Satanás, diabo, sai daqui. Sai daqui, diabo. Deus faz isso comigo. Aí eu tirei uma nota de 50 euros. Aí o Espírito Santo, tudo. Eu falei: tudo. Aí é o Satanás mesmo. Eu já estava assim: é o diabo que está querendo me convencer. Eu não vou cair nessa. Aí o Espírito Santo: entrega tudo, senão você vai perder tudo. Eu falei: então eu entrego. E eu estava tranquilo: eu entrego, com todo amor e carinho, eu entrego, Jesus. Aí peguei o dinheiro assim e falei: Bispo Rocha, toma a tua mão, tira esse dinheiro de perto de mim, rápido. Aí voltei agora. Um pastor português, muito amigo meu, da Igreja Reviver. Beijo no coração, Tito, toda a Igreja Reviver. Ele me levou lá em Cidade Nova, região de Santo Antônio Cavaleiros. Ele me levou a um lugar onde está sendo construído um infantário em uma casa para apoio a idosos. Como está lá na placa, eu vou dizer: mais de 2 milhões de euros. Aí Deus falou comigo: ei, fui eu que te mandei dar o recurso ao Bispo Rocha. O desafio será acima de 5 milhões de euros. E aí eu fui lá, Cidade Nova. Está uma placa lá: 2 milhões e tantos de euros investidos ali para cuidar de 83 crianças e alguns idosos. E o pastor Tito falou assim: eu te trouxe para orar aqui novamente. Eu falei: mas por quê? Tu não te lembras? Tu vieste daqui, era um terreno ainda, nem era nosso. E tu andaste aqui comigo. E enfiou a mão no bolso e me deu uma oferta e disse assim: esta é a primeira oferta dessa obra que vai ser levantada aqui. Eu nem contei para você. Tiago estava comigo lá. Uma obra linda, né? Que excelência. E o Tito falou: tu foste a primeira oferta aqui nesse lugar. Não despreze a semente que Deus colocar na tua mão. E para o ano, quando eu voltar aqui, eu creio que o infantário vai estar pronto. 3 andares de um edifício lindo, maravilhoso, que Deus está fazendo. Sabe por quê? Eu estou ouvindo cabeça. Vamos falar do português: estou a ouvir. Acertei? Estou a ouvir. Não tem gerúndio. Vou aprender. Emaús. Eles foram atraídos porque pensavam que lá tinha alguém que era uma referência para eles. Emaús também é alguém que traz segurança. Proteção. E por último, suporte. Jesus, quando aparece no meio do caminho, ele não falou nada, pastor Marcos. Mas eles estavam indo em direção a um lugar que talvez tivesse visão, água, cabeça, espada e um suporte. Entenda, por isso que lá no texto diz que Jesus saiu do meio deles de novo, pastor. Mas esses discípulos nunca mais saíram do caminho. Eles voltaram. Emaús representa tudo que o mundo pode nos oferecer. Emaús pode parecer uma promessa ou algo que alguém nos deu apresentando como uma visão. Emaús
Pode parecer alguém quando você teve sede ou está com sede, está oferecendo algo para você beber, mas não vai saciar a sua sede. E se Deus me trouxe aqui essa noite por causa de uma pessoa, eu volto para o Brasil com a missão cumprida. Mas em nome de Jesus, Emaús não é o seu destino. Emaús não é o seu propósito. O seu propósito é voltar para Jerusalém. O seu propósito é estar na comunhão com os irmãos. Se há uma crise na sua cabeça, ela termina hoje. Se a sua mente está assim meio embaraçada, não sabe para onde ir, eu quero dizer a você que Emaús não é o seu destino. A presença não está em Emaús. Emaús pode até aparecer alguém que aparenta ter uma visão, mas não está alinhada com o reino, não está dentro de um plano eterno. Sabe por quê? Você vai ter que tomar uma decisão essa semana. Porque é verdade, você acaba sendo o resultado de pessoas que estão à sua volta. Isso não tem a ver com coach. Eu não sou coach. Não tenho nada contra os irmãos que são. Mas eu sigo o autor e consumador da fé. Eu sigo aquele que realmente morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele não está em Emaús. E ele não vai dar a você uma água momentânea. Ele não é uma falsa proteção. Por isso que ele mesmo diz, quando vai implantar o reino de Deus: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Por quê? Para ferir pessoas? Não, é porque aquilo que ele prometeu como uma espada, ele vai firmar. Porque o teu Jesus, ele veio para estabelecer o reino. Pare de colocar a sua dependência, a confiança, suporte em quem não tem condições de lhe dar. Só Ele pode te conferir essas coisas. Só Ele fez uma rocha liberar água durante o deserto. Meu filho, olha o incentivo que um pai dá para o filho. Está aí para agora, o ano que vem, para a Dinamarca concluir os estudos. Lá é o dobro de tudo que se gasta aqui. Eu já sei, eu já pesquisei. Eu já disse a ele, não tem condições. E aí eu falei, não, aplica lá, põe o teu nome, se inscreva. Aí ele me deu uma notícia assim: pai, fui aprovado. Eu sou um homem de muita fé. Fui logo para o Excel. Não tem como. Se em Portugal já está esse negócio todo, aqui é 1.000 euros. Isso. Aí ele me mandou agora essa semana uma amostragem que a faculdade deu para ele dos custos em Copenhague. Eu falei, meu filho, não é melhor comer esse chocolate lá no Rio? É. Estás a rir porque não é teu filho. E eu estou mais tranquilo porque ele também não é meu. E ele já está a gastar a herança dele, do pai. Mas o pai manda através de mim e diz assim: deposite na conta dele. E todas as vezes que eu ligo para ele, pergunto o quê? Primeira pergunta: tu estás bem? O que é que eu estou querendo dizer? Isso, fala com coragem. Você tem dinheiro? E ele fala comigo assim: não, pai, estou precisando. Quantas vezes de 100 ele me disse que estava precisando? 100, sem chance de dizer que está tudo tranquilo. Amém, não? Você acha que eu vou a Emaús para ir atrás de suporte para uma missão que Deus tem com a vida do meu filho? Não, eu vou para a presença. Eu estou aqui para ir partir com você isso. Minha esposa brinca comigo e fala assim: amor, você não é normal. Ela faz assim, como é, amor? Você levanta a mão assim, aí, e como dizem Romanos, porque eu sei que o meu Deus é o Deus que chama a existência.
A palavra chamar nesse texto lá na carta de Paulo aos Romanos é como se ela representa isso, alguém que abre uma janela, né, e fala, lá é euro também? É o quê? Não, devagar, qual o nome? Coroa dinamarquesa. Aí eu abro e falo assim, coroa dinamarquesa, venha! Você está falando com quem? Com o céu! Porque no Brasil não tem coroa dinamarquesa, tem o... Eles chamam de real, mas não é bom. Não é tão real assim. E se fosse real, tinha a ver com a coroa dinamarquesa, mas não chega nem perto. Porque o meu filho, quando mandou a listagem, eu falei, o real subiu. Mas o nosso Deus... E eu falei para o meu filho, tu está indo para um deserto. Olha o incentivo. Tem gente que já olhou assim, mas deserto na Dinamarca é muito bom. Tu não tem noção do que está falando. Eu falei com ele lá no sul de Portugal. Quando Deus chama seus filhos ao deserto dele, Ele garante a água, Ele garante a roupa. Nada vai estragar durante 40 anos. Não vai faltar comida para você. Mas talvez você entrou aqui essa noite falando, mas pastor, eu estou num deserto. Se for o teu, saia dele correndo. Tem gente que entrou num deserto que Deus não mandou você entrar. Essa noite é noite de não entrar em Emaús. Vai ser um deserto duro para você. Mas se for de Deus, vá até para o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ontem eu falei com a portuguesa lá, uma jovem, falei, estamos a esperar você no Rio. Ainda continua? Aí ela disse, fica tranquilo, porque o servo de Deus não tem bala perdido, que é bala achada. Tranquilo. E as igrejas só crescem. Vamos ter agora, na Baixada Fluminense, quem conhece é a do Rio de Janeiro, o nosso acampamento Tochas, que é para adolescentes, é fogo e glória de Deus. E vai ter um grupo lá, em nome de Jesus, de belgas e franceses, vão estar conosco. Estou chamando a existência daquela turma lá na Baixada. Vai ser numa igreja que a referência dela é a terceira barricada à direita. Que o pastor foi me buscar numa CG 125. Me deu uma fechada, na hora eu falei assim, perdi. E aí ele, eu sou o pastor, ganhei. Pastor Sinomar, te amo, vamos estar juntos. A igreja tem 3 anos. Já vai chegar a 1000 jovens lá, fácil. Glória a Deus mesmo. E aí ele foi à frente do nosso carro. Pensa você, eu num carro híbrido, grandão, bonitão, entrando no meio da terceira barricada. Aí chegamos à igreja. O tráfico era na porta da igreja, agora já está na segunda rua depois lá. E ele falou para mim assim, pastor, eu quero todo esse bairro para Jesus. Lá na região, tem caxiense aqui não, né? Graças a Deus. Achei um ali no canto. É, Nova Campinas, irmão. É lá mesmo, você? Tem gente de Nova Campinas aqui? Meu Jesus. Gente, cuidado com ele conhece as barricadas, entendeu? Tem gente de Meriti aqui? Vai meu abraço, pastor Marco, viu? Catedral da Adoração São João de Meriti, terra boa de Jesus, amém? Então fica tranquilo, meu irmão, é tráfico para todo lado, é bala perdida, bala achada, e a gente vai lá e passa daqui. E quando eu cheguei naquela igreja, minha irmã estava assim, pá, 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 pá. Eu falei, uau, eles saudam os pastores com fogos. Aí o pastor virou para mim e falou assim, não, isso é um aviso que a droga chegou. Falei, tá de brincadeira, onde você me trouxe, homem? Aqui é o reino de Deus, tudo na paz, nada entra por aqui, nem passa, daqui a pouco sai uma atração. O que é isso? É estrela cadente? Não.
esse é um tiro de fuzil, pelo jeito é um tal. Eu falei, maravilha, Deus está nesse negócio. Vai lá uns belgas lá para estar conosco. Imagina um menino belga. Hein? Vou levar eles lá na terra do Claudinho Bochecha, lá no Salgueiro em São Gonçalo. Alô, galera da Boca, estamos chegando aí. Viu? E a minha irmã portuguesa vai também com a mãozinha dela assim. Lá tem tapa. Falei, tem tudo. Mas lá não é Emaús. Lá é Jerusalém daquele povo de Deus. Está preparado para isso? Terminei, bati meu recorde da manhã. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está atrás de uma água que não é a água de Jerusalém, sai disso. Se você está atrás de uma segurança que não vem do teu Jesus, sai desse negócio. Mas o Espírito Santo falou comigo, olha, eu estou levando um povo lá na frente hoje. Porque eles vão olhar para Jerusalém e vão dizer assim, nunca mais sai desse caminho. Eu quero receber os planos de Deus. Eu quero receber os mapas espirituais. Eu quero ver aquilo que o homem natural não vê. E eu quero que o meu coração volte a incendiar. Eu não posso mais entrar numa reunião e sair como se nada tivesse acontecido. Senão eu vou estar como os discípulos disseram aqui. Como, pois, estávamos com ele ao nosso lado e o nosso coração nem ardia. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Sabe o que está faltando? Presença. Como é que faz o coração voltar a arder? Porque eu me tornei um crente religioso. Eu vou aos domingos para cumprir a minha parte e acabou isso. A presença não vai ficar aqui, meu irmão. Você não está entendendo. A presença, quando sairmos aqui essa noite, ela vai atrás de você dentro da tua casa. Ela vai entrar na tua casa. Ela vai amanhã estar com você lá no trabalho, que você está servindo o teu patrão. E a presença vai estar com você naquele lugar. E você vai verdadeiramente se converter. Não vai mais maldizer, mas vai ter a certeza, a presença está aqui comigo. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me fez vir do Brasil ou de qualquer nação para cá, porque eu quero ajudar esse povo português a prosperar, essa nação crescer. E a igreja não será um empecilho para isso. Amém? A tua mente está a mudar. Vocês têm noção para onde nós, como igreja, estamos indo? Amador e riboleira, não é isso? Vocês não têm noção. Quem vai estar dentro desse projeto? Levanta tua mão. Aleluia. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Como é que eu tenho a certeza que vai dar tudo certo? Porque eu não estou seguindo o Bispo Rocha, porque ele está seguindo o Rei dos Reis. E aí eu sei que ele é um homem de visão. E quando eu precisar água, lá na Riboleira vai ter água, lá na Amadora vai ter água abundante naquele lugar. É muito ruim andar perto de gente que não tem visão, gente que não sonha mais. Eu estou aqui para você. O teu coração hoje vai pegar fogo por Deus. Você não é esse marasmo todo. Eu sei que você me dá mais um tempo. Eu sei que amanhã você tem trabalho, a hora já é avançada. Mas vai te preparando, sabe por quê? Está a começar um avivamento. Amém? Deus está a levantar vocês aqui de uma forma muito poderosa. Ah, mas você não vai trazer o Brasil, o que acontece no Brasil para cá? Não quero. Já me comprometi com os pastores amigos de Portugal. Nós não queremos reproduzir uma igreja brasileira aqui, mas nós vamos reproduzir o reino de Deus aqui nesse lugar. Não há barreira, não há barreira, não há limites para o reino de Deus avançar. Porque se você está no reino de Deus, você que tem uma visão dada por Deus, você que está suprido de água, você vai ser o melhor aonde Deus te plantou. Sabe por quê? A minha semelhança é a cabeça da igreja, o nome dele é Jesus Cristo.
isso? E aí teu coração vai começar a voltar a pegar fogo. Eu quero que você só tome uma atitude hoje. Nós vamos orar agora para encerrar. Porque talvez você está vindo domingo após domingo, mas você não incendeia mais. Há pessoas aqui, o Espírito me diz, tem gente aqui que não fala em língua até um tempo. E você é do mistério, você é do fogo da glória de Deus. Nessa casa aqui, tem um pastor que esteve comigo tomando café essa semana e falou assim: estou a descer do monte. Estava com Deus falando lá. Você não conhece a origem dessa igreja. Eu conheço. Então entenda, é o teu natural, é o sobrenatural. Amém ou não? Então abençoa teu vizinho e fala assim: vai se acostumando. Eu não sou esse negócio que eu transformei aqui. Eu sou do mistério de Deus. Eu sou da dependência de Deus. Eu sigo a Cristo. Meu coração queima. Agora tem gente que parou de queimar. Fica de pé no seu lugar. Você, calma. Eu não sei se você vai dar conta. Você que, como os discípulos, vão falar assim: Jesus, eu quero acessar o caminho de Jerusalém. Eu não vou em direção a Emaús. E eu quero que meu coração volte a queimar como antes. Agora sim, pode ficar de pé no seu lugar.